Começamos o Cidade Alerta nesta segunda-feira com uma matéria sobre a tentativa de fraude do concurso da Polícia Militar. Dois irmãos vieram de Pernambuco, tentaram fraudar o concurso aqui, mas a polícia se antecipou. Eu estive com o Lucas Rosário, que conta a história. Um caso digno de roteiro de filmes de Hollywood. Os clássicos, os grandes clássicos do cinema. Dois irmãos tentaram fraudar a prova do concurso da Polícia Militar. Mas só enquanto eles fizeram um grande plano, a polícia foi com outro e flagrou os dois irmãos. Como foi a história, Lucas? É exato, nós tínhamos várias informações sobre possíveis candidatos que tentariam fraudar no concurso da Polícia Militar. Essas informações foram checadas através de um trabalho antecipado feito pela Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, DIPOL, equipes do DIPOL junto com equipes também da Polícia Militar, checaram essas informações. Em uma das salas, na sala de uma grande universidade aqui de Sergipe, nós encontramos dois irmãos. Os irmãos são oriundos do interior do estado de Pernambuco e um deles estava com o celular entre as pernas e o celular ligado. Então, as normas da banca examinadora, antecipadamente, isso já consta no edital e é dito no início da prova. E ele descumpriu essas normas previamente apresentadas. Então, ele foi eliminado na metade do horário previsto para a prova. Tínhamos a informação que o irmão dele também estaria com o celular. O irmão dele estava com gesso no braço esquerdo. Inclusive as imagens você acompanha aí agora. Veja só, no momento que a polícia tira o gesso. E aí o que encontrou? Encontrou um celular daqueles bem antigos, pequeno. Havia alguém do lado de fora, que óbvio, essa pessoa vai ser investigada. Havia alguém do lado de fora que, através de sinais vibratórios do celular, ia repassando as informações. Todas essas informações já foram repassadas para a banca examinadora, através da Polícia Civil de Sergipe, da própria Polícia Militar. A Secretaria de Planejamento e Gestão também foi informada, a CEPLAG, que é quem contrata a banca. Então, é importante dizer que não há nada que comprometa, a lisura, a realização do certame, porque foi algo muito pontual, todas as informações foram checadas pela polícia. E é importante dizer que essas mesmas pessoas, esses irmãos, já tentaram fraudar o concurso da Polícia Militar do estado do Ceará, também no estado do Piauí e no estado de Pernambuco. Então, a Polícia Civil de Sergipe vai estar repassando essas informações para todos os estados, no sentido de que decisões administrativas pelas bancas sejam tomadas e essas pessoas não venham a ter sucesso em assumir nesses estados e sejam responsabilizadas criminalmente. Agora, vale destacar o trabalho responsável de inteligência da polícia. A polícia flagrou primeiro um dos irmãos com o telefone entre as pernas. Foi para o outro, não encontrou o telefone inicialmente, que estava camuflado debaixo de um gesso. E aí, o que a polícia fez? Não abriu o gesso na hora. Não abriu o gesso na hora, ele foi encaminhado ali próximo para o complexo penitenciário Copajaf. Penitenciário de Santa Maria. Santa Maria. Lá foi feito, ele passou por aquele raio-x, o body scan, que é um scan corporal, E ali você pode ver a imagem aí, que tem uma imagem muito clara do raio-x. Olha a imagem aí, está mostrando agora. Do raio-x, no qual mostra o braço esquerdo do candidato com o gesso e dentro do gesso o celular. Então, isso ficou muito claro. As prisões em flagrante foram feitas pelo COP no início da noite de ontem, e as providências feitas pela polícia foram totalmente tomadas. E agora, veja só uma coisa, se esses dois irmãos estavam com o celular para receber mensagens, poderia ter ou tem uma terceira pessoa que enviava as mensagens. E essa terceira pessoa provavelmente tem conhecimento sobre a prova. Essa terceira pessoa... ela, segundo os candidatos que foram presos, ela é do estado de Pernambuco. Ela teria atraído esses candidatos com a promessa de que garantiria a aprovação deles. Como? Em certo momento da prova, depois de 2 horas, a metade do tempo previsto, a pessoa pode sair com a prova, E nesse momento, possivelmente pelo relato que foi feito, é que eles tentam fazer o preenchimento rápido do lado de fora e
tentam também repassar essa informação para o candidato que está ainda realizando a prova. É óbvio que as investigações vão continuar, é importante a gente dizer que o gabarito da prova não foi vazado, que a prova ela não foi vazada, portanto, o IBFC, que é a banca examinadora, já foi comunicada sobre o fato, e isso, óbvio, vai haver uma decisão administrativa, mas isso não compromete a realização do certame. Muito obrigado, Lucas. Parabéns. A polícia não agiu com truculência, agiu com a inteligência e deu tudo certo. Graças a Deus, porque a prova poderia ser fraudada em prejuízo daqueles que estudaram, queimaram pestana noites e noites estudando para passar no concurso. Veio um elemento lá de Pernambuco com a malandragem, mas a polícia estava de olho aberto, terminou prendendo essa turma. Parabéns, portanto. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Vamos agora ouvir a delegada Mayra Moinhos, ela que deu flagrante nos 2 irmãos que vieram de Pernambuco para fraudar o concurso da Polícia Militar. Coloca na tela, delegada Mayra Moinhos. A polícia de Sergipe em destaque. 2 irmãos que tentavam fraudar o concurso público da Polícia Militar de Sergipe foram presos ontem. E graças aos policiais do COP, em parceria com a Polícia Militar do nosso estado. Os 2 irmãos, inclusive, já estavam aprovados de um concurso em São Paulo. A delegada de polícia, Mayra Moinhos, traz outras informações. O DIPOL, importante nessa prisão? Como agência de inteligência, nós recebemos informações de outras agências do Nordeste. Comunicamos o comando da Polícia Militar aqui de Sergipe, que, em parceria com o COP, o Complexo de Operações Especiais, diligenciou na manhã de ontem, durante a execução da prova para soldado da Polícia Militar, para apurar essas denúncias. É importante destacar que nós recebemos diversas denúncias de situações de fraudes, e todas foram verificadas. Pessoas foram entrevistadas, foram abordadas, os documentos confrontados, e somente esse caso dos 2 irmãos é que restou o flagrante configurado, comprovada a fraude, a tentativa de fraude à execução da prova. E o modo operante? Eles alegam que foram aliciados no estado de Pernambuco, de onde são naturais, por pessoas que seriam especializadas em aprovar pessoas em concursos das carreiras policiais especialmente. Então, eles viriam para o estado de Sergipe e a responsabilidade deles era conseguir entrar na sala de aula com um aparelho celular e manter o celular ligado durante a execução da prova, pois uma pessoa faria a prova normalmente, sairia com o gabarito, com as respostas, para poder repassar de fora das unidades de onde a prova era executada, através de toques vibratórios do celular ou de mensagens para que eles tivessem acesso a essas respostas. Quem são esses homens? São 2 irmãos de 25, Igor e Ailton, do interior de Pernambuco. Eles têm 25 e 27 anos, já possuem um histórico na prática deste crime. Eles foram presos em Piauí, exatamente pela mesma prática, Marcos. Eles estavam de posse de aparelhos telefônicos, recebendo respostas de uma prova da Polícia Militar do Estado do Piauí. Foram excluídos de uma prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, porque suspeitaram de fraude e não chegaram a ser presos. E o mais interessante é que estão aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um concurso recente, estão aguardando serem nomeados, e por isso o Complexo de Operações Especiais, ao concluir as investigações, fará comunicação à Polícia do Estado de São Paulo para que as providências sejam tomadas. Afinal, indivíduos como esses não podem integrar o quadro de qualquer serviço público. Agora, onde é que entra essa radiografia de uma mão com o celular? Uma vez de posse das denúncias e da informação desses 2 irmãos, foi montada uma comissão entre policiais militares aqui do estado de Sergipe e policiais civis do COP, em parceria com a banca organizadora, que viabilizou a observação desses indivíduos. E um deles logo chamou a atenção, o Ailton, porque ele ficava muito nervoso na cadeira. Então, nesse momento, foi percebido que ele estava de posse de um aparelho celular com uma fita dupla face no verso do aparelho, para que quando alguém passasse perto dele, ele colasse o aparelho na carteira e não fosse descoberto. Mas o celular foi visto pelos fiscais e ele foi retirado da sala imediatamente. Na oportunidade, como o irmão dele ainda não tinha ficado nítido que o irmão estava de posse de qualquer objeto, ponto eletrônico ou celular, esperou-se a conclusão da prova e, ao final da prova, ele foi chamado e questionado sobre a situação do irmão. Ele se fez surpreso, dizendo que não sabia que o irmão estava prestando o concurso, que se deparou com ele na sala de aula, foi uma surpresa se deparar com o irmão, e que ele não tinha nenhum ponto eletrônico e não estava participando da fraude.
Quando foi informado que ele passaria por um raio-x, ele manteve a versão de que não estava de posse de nenhum ponto eletrônico e acreditando que talvez nós desistíssemos da diligência. Mas em parceria com a SEJU, que é a Secretaria de Justiça, nós o levamos a um presídio local aqui do estado e foi feito o raio-x onde constatou a existência de um aparelho telefônico que estava no modo vibratório e, segundo Igor, ele recebia a quantidade de vibras correspondente ao número de alternativas que ele deveria marcar. O celular estava dentro do gesso, ele alegava estar com a mão com problemas? Isso, e coincidentemente ele estava com algumas escoriações pelo corpo e ele fez questão até de prestar prova para você ver como eles são astuciosos. Ele fez questão de prestar prova de bermuda, porque ele estava com uma escoriação nas pernas e alegou que o gesso era em decorrência de uma queda de moto. E, de fato, ele sofreu uma queda de moto, mas não havia nenhum ferimento no braço. Segundo ele tem um amigo que é veterinário e pediu que o amigo o ajudasse com a fraude, escondendo o aparelho celular dentro do braço. Agora, o amigo também vai ser ouvido? Isso, a gente vai pedir algumas diligências à Polícia de Pernambuco para concluir a investigação. Nós não descartamos o envolvimento de outras pessoas. A princípio, a fraude teria sido praticada com o intuito de aprovar esses dois candidatos que vão ser excluídos. Um já foi automaticamente excluído do certame público. E existe uma pessoa, no mínimo uma terceira pessoa, que estava do lado de fora passando as respostas para eles. Então, a gente continua com as investigações e muitas pessoas ainda devem ser ouvidas. Inclusive, possíveis outras pessoas que tenham participado, ainda que eles neguem, ainda que não haja, a princípio, nenhuma conclusão sobre isso, de que outros candidatos também receberam essas respostas. Agora, o trabalho da Polícia de Sergipe, bastante interessante, delegada, é sobre a questão de assinar o nome. A informação que chegou ao nosso conhecimento que eles tentaram mudar até, inclusive, o nome. Como foi isso? A gente observou uma das informações que coincidia com a denúncia de que eles estariam tentando uma fraude, foi que eles mudaram uma letra no momento da inscrição, simulando um erro na hora do preenchimento da ficha de inscrição, para que viabilizasse que, pelo acréscimo daquela letra, os dois irmãos ficassem na mesma sala, já que a divisão dos candidatos é por ordem alfabética. Seria quem deles? Seria o Ailton. Ele simulou um M na frente do A, mas com um espaço para que não parecesse um nome, Mailton. Então, o M, junto ao Ailton, possibilitou que ele ficasse na sala do irmão Igor. H e M são letras próximas no alfabeto e possibilitou que eles ficassem na mesma sala. E o valor de pagamento deste crime? De acordo com eles, caso aprovados no concurso, eles pagariam a quantia, cada um deles, de R$20 mil a essas pessoas que os aliciaram no estado de Pernambuco. Eles permanecem presos em Sergipe até quando? Nós comunicamos a prisão em flagrante deles hoje à Justiça Sergipana. Foi representada a prisão preventiva em decorrência da associação criminosa. Eles também respondem por fraude a certame público. E a gente acredita que a prisão em flagrante seja convertida, propiciando que maior efetividade na investigação, porque quando você tem prazo para a conclusão do inquérito com os indiciados presos, você consegue fazer auto de reconhecimento, reinterrogatórios complementares, acariar pessoas, isso acaba dando maior efetividade à investigação. Então, se fala em uma quadrilha, a Polícia de Sergipe já tem o autor desse grupo criminoso? Com certeza nós sabemos que se trata de uma associação criminosa com especialista nesse tipo de crime. A gente percebe que há um planejamento, uma ação elaborada e que não seriam amadores nessa prática. Então, a investigação agora, nesse sentido, é justamente nesse sentido, de apurar quem seriam essas pessoas que propiciam essa prática criminosa. Parceria com a população? Com certeza, essas informações que chegaram até as outras agências de inteligência, inclusive da Polícia Federal, é a informação da população que é levada às autoridades policiais. E essa comunicação entre as agências de inteligência do Nordeste foi o que viabilizou a gente informar o comando da Polícia Militar, que de pronto disponibilizou equipes para acompanhar os locais de prova, ajudando com que essas prisões fossem concluídas. Delegada Maria Moisés, muito obrigado pela sua entrevista. E aí, eles permanecem presos, tanto o Ailton como o Igor. Os dois estão presos no COP. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Marcos Couto vai conversar com o advogado, o Márcio Danilo, o advogado dos dois irmãos que foram flagrados tentando fraudar o concurso da Polícia Militar. O advogado, doutor Márcio Danilo, é advogado dos dois homens que foram presos, acusados de tentar fraudar o concurso da Polícia Militar de Sergipe. O senhor veio ao COP fazer o quê? Buscar informações ainda acerca do ocorrido, saber se procede mesmo essa informação dessa suposta fraude.
Por enquanto, só isso, tentando ter informações aqui. O senhor foi contactado quando? Contactado na madrugada de hoje pelos familiares dele. E como o COP hoje só funcionaria a partir das 15 horas, a gente está aqui para tentar ter maiores informações acerca desse fato. Agora, sobre o crime em si, ou a tentativa desse crime, a família passou o que para o senhor? Bom, me foi passado que não procederia essa informação. Só que isso a gente tem que ter ainda acesso aos autos do flagrante para poder ter certeza do que está ocorrendo. Qualquer informação nesse sentido seria, de forma preliminar, não seria interessante. De acordo com a polícia, os dois já têm um histórico de concurso público de São Paulo, teriam sido aprovados. E também uma suposta fraude no Piauí e também em Recife. Procede essa informação? Bom, são informações que estão sendo ventiladas, mas até agora não há nenhum tipo de confirmação nesse sentido. Dá uma palavrinha com você. Você é Ailton? Você é... João. Você é o João? É. É que tava com gesso no braço? É, João. Ô João, e por que você foi preso? Não quero falar não. Hein? Quero falar não. Hã? É verdade que vocês iriam pagar 20 mil reais? É verdade isso? Sabendo nada não. Sabendo nada disso não. Você, no caso, é o Igor, né? João. João de quê? João. Mas João de quê? Só João. Só João. E você? Não quer falar? O que vocês poderiam dizer na defesa de vocês dois? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. Tira a câmera daí. Aí, os dois vai conversar conosco depois de conversar com os advogados. Agora estão sendo levados ali para o xadrez no momento da prisão em flagrante. Os dois, Igor e Ailton, são irmãos acusados de tentar fraudar o concurso público da Polícia Militar de Sergipe. A gente conseguiu ter acesso aqui às instalações do COP, conseguiu dar uma palavrinha com eles, ter acesso ao flagrante para poder promover a defesa deles aqui da melhor forma possível. O que eles disseram ao senhor? Que não procede essa informação da forma que foi colocada, certo? Mas isso a gente vai estudar aqui dentro do processo, mas inicialmente que não procede tais informações. Quais delas, por exemplo? De que não houve essa suposta fraude que está sendo alegada, né? De que não há essa suposta associação criminosa que está sendo imputada a eles. Então isso daí a gente vai discutir dentro do processo, mas inicialmente a informação passada é de que não procede isso daí. O aparelho telefônico dentro do gesso, em um dos braços, o senhor teve conhecimento? Não. Estão circulando fotos, né, nesse sentido de que seria o gesso que ele estava usando, mas não foi passada por ele nenhuma informação nesse sentido ainda. O Igor, era o Igor, né? Não foi passado ainda nenhuma informação nesse sentido. Se teria e caso tivesse, quem teria sido o dos rapazes, quem teria sido que estava com esse gesso no braço. Até agora ninguém confirmou nada ali. E o Ailton que estaria com a fita adesiva colada na carteira? Também são as informações que constam, né, no flagrante, que foram divulgadas aí por rede social e na mídia, mas dentro do processo a gente vai discutir isso daí também, para saber se procede ou não. Com imagens de Remy Costa, apoio de Gilson Bonfim, Marcos Couto, direto do COP, para o Cidade Alerta Sergipe. Olha, meus amigos, 70 mil inscritos. Quantos jovens abdicaram dos seus momentos de lazer, queimando a pestana nos estudos? Quantas famílias tiraram dinheiro do orçamento para bancar um cursinho para um filho, para enfrentar esse concurso? Aí chegam esses dois e querem levar na balsa. Bandido demais se atrapalha.